Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Cristiane Matos, e a gente vai ter uma conversa agora sobre o Espiritismo e a Educação, tá? Então, para trabalhar sobre Espiritismo e Educação, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, tá? Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer a nossa prece. Por que fazer a prece, Cristiane? Nós vamos, toda atividade do Centro Espírita, você faz uma prece no início e ao final, né? Pelo agradecimento, a atividade que aconteceu e por aquilo que você quer iniciar, certo? Então a gente trabalha com essas possibilidades, tá bom? Então, mas antes disso, vamos fazer a nossa prece. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Pai de infinita misericórdia, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nos dois planos da vida. Abençoa, mestre querido, as pessoas que estão angustiadas. Abençoa aqueles que estão necessitados do pão material e do pão espiritual. Te pedimos, Mestre Jesus, que abençoe a todos aqueles que nesse momento esperam teu auxílio. Que Jesus nos envolva e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bem, feita a nossa prece, explicado o porquê da prece, a gente vai passar para a parte 2 da nossa terceira parte. A gente vai ler uma mensagenzinha, que é o tempo que você tem de se relaxar, de encontrar com alguns outros pensamentos, né, para a gente ver o que vai ser a nossa conversa. A mensagem de hoje é desse livro aqui, ó, Chico Xavier, tá? O livro se chama Hoje, O Espírito é Emmanuel, é um livro pequenininho, certo? Bem pequenininho. E ele é um livro interessante porque ele diz o seguinte: imagens. Assunto já esmerilhado por muitos pensadores, a força das imagens. Entretanto, é justo simplificar para o nosso próprio benefício. É sabido que o pensamento é vida, e sendo vida, é corrente de energias criadoras, gerando formas e realizações. Em razão disso, estamos quase sempre influenciados ou dominados por aquilo que nós pensamos. Habitualmente na Terra, vemos um companheiro despendendo fortunas em determinados empreendimentos. E às vezes julgamos-lo muito rico e solvino em se tratando de beneficência. Verificada a realidade, em muitos episódios ele não passa de um homem corajoso interessado em criar emprego para os outros, empenhado em erguer vasta colmeia de trabalho em auxílio aos semelhantes, à base de financiamentos e empréstimos que lhes custam enormes sacrifícios. Notamos um rapaz bem posto passando a porta de braços com uma menina simpática em certos horários, repetidos em horas certas, e com frequência imaginando-los unidos à procura do recanto indicado ao prazer dos sentidos. Chegando-se, porém, à verdade, informando-nos que são eles uma jovem abnegada conduzindo o irmão quase cego pelo tratamento. Isso no mundo é o que geralmente ocorre. Na maioria das ocasiões, pensamos que os outros pensam de nós, aquilo que pensamos deles. Eis porque só a ideia do bem a sustentar-nos espírito é capaz de renovar-nos por dentro, auxiliando-nos a evitar julgamentos pré-concebidos, suscetíveis de atirar-nos em frustração e arrependimento quando venham a surgir as horas da realidade no relógio do tempo. À vista do que expomos, tenhamos a coragem precisa de instalar a supremacia no bem, no campo de nossas tendências e opiniões, porquanto unicamente pelo trabalho do bem atingiremos a paz de quem se vê constantemente desejando a felicidade, sem mentalizar o mal para ninguém. Eu acho essa mensagem bem interessante, principalmente para o tema que a gente vai conversar hoje, que é porque Emmanuel fala da questão das imagens. Ele diz no começo que as imagens, elas são oriundas do nosso pensamento, né? E o nosso pensamento, ele é vida, ele é energia, ele é tudo isso. Então nós somos rodeados dessa energia, e essa energia vem muito dos nossos pensamentos, daquilo que eu penso. Tá? E ele diz, olha, nós somos muito influenciados ou dominados até pelos pensamentos que nós emitimos. Mas uma coisa bem interessante que ele fala logo depois é quando ele diz o seguinte: geralmente, né, pensamos que os outros pensam de nós aquilo que pensamos deles. Né? É interessante porque Emmanuel fala de uma coisa que a educação no Espiritismo tenta combater. Eu julgo pelas imagens que eu acho que estão daquela forma. E ele cita dois exemplos bem diferentes. Ele cita
o primeiro exemplo, né, que é quando ele trata de que a pessoa vê um senhor, que gasta muito dinheiro com empreendimentos que, segundo a pessoa que está vendo, como ele diz aqui, né, achamos que ele não faz nada em beneficência, ele não ajuda ninguém, não dá cesta básica, não faz isso, mas ele tem várias empresas, emprega. Ele disse, mas se você olhar bem, no caso que ele está falando, ele disse, essa pessoa está procurando emprego, está tentando fazer coisas, melhorar a sociedade, várias outras coisas que não necessariamente significa a distribuição de cestas ou atos que achamos que são caridade. E depois ele fala do rapaz que sai com a moça, que se acham que eles estão em encontros escondidos para atos ilícitos, quando na realidade é uma irmã ajudando o irmão. Né? E Emmanuel nos esclarece, né? Tenhamos a coragem de instalar a supremacia do bem no campo de nossas tendências e opiniões, porquanto unicamente pelo trabalho no bem atingiremos a paz. Como estamos olhando os outros? Né? Como é que nós estamos olhando os outros? E o que o Espiritismo tem a ver com isso? Então, cada vez que você divulga o mal sem você nem saber o que é, vai gerar um problema. Tem um conto, que eu me recordo agora do nome, você vai me perdoar, mas em que a pessoa saía do centro, e toda vez que ela saía do centro, ela entrava do carro e ela bebia uma garrafinha. E alguns confrades é um termo ótimo, né? Algumas pessoas que eram membros do centro, confrades eram muitos anos 40, anos 50, no Espiritismo, elas começaram a dizer, tá vendo? Fulano ali, toda vez, será que ele bebe? Será que é água frutificada? Não, ele não é água frutificada. Ele toma uma água ali dentro, ninguém sabe. Não deve ser água. As pessoas começaram a imaginar que se ele não estava, porque ele tinha tido um passado com o alcoolismo, se ele não estava tomando álcool. E aí descobriram depois, através da esposa dele, ele faltou alguns dias, o que foi? Ele disse, não, fulano, ele piorou um pouco da gastrite dele, inclusive o médico tinha passado para ele sempre, ao final das atividades, tomar uma água, uma coisa para ficar sem se alimentar. Mas os colegas não sabiam. Eles julgaram pelo aquilo que eles viam o que deveria ser que essa pessoa estava fazendo. E Emmanuel nos alerta que nós julgamos os outros geralmente por nossas atitudes, por nossos pensamentos. Né? Por nossas atitudes, por nossos pensamentos. Imaginamos uma pessoa e temos preconceitos com relação a isso. E onde é que vai entrar o Espiritismo nessa história toda? O Espiritismo, ele trabalha e não só ciência, religião e filosofia. E dentro do campo da filosofia, da ciência e da religião, o Espiritismo trabalha com a educação. Procurar ser educador. O Espiritismo, ao contrário de outras religiões, ele não é uma religião revelada. O que é uma religião revelada? Ou salvacionista, tá? Vamos colocar revelada, até me corrijam, vamos colocar salvacionista. A religião salvacionista é aquela que diz que se você acreditar, você está salvo. Você pode ser uma praga, mas se você acreditar, você está salvo. Não interessa praticar o bem, não tem tanto interesse assim. No Espiritismo se trabalha com outras coisas. A visão do Espiritismo é educar as pessoas, para que as pessoas sejam educadas. Para que as pessoas sejam educadas. Mas aí vamos nos perguntar, e que tipo de educação que a gente está pensando? Né? Que tipo de educação eu estou falando? Que tipo de educação o Espiritismo prega e trabalha? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, que o organizador das obras básicas dos livros dos Espíritos, que foi Allan Kardec, ele era um educador, ele era professor, ele trabalhava com contabilidade, estou vendo aqui a Ceissa Portela aí, ele trabalhava com contabilidade, tá? Em alguns casos, porque ele precisou de dinheiro mais tarde para expandir o Espiritismo, mas ele era professor, ensinava, era muito considerado na academia, ele era muito respeitado por conta do que ele escrevia sobre a forma de você escrever francês, ele deu aula graciosa para alguns operários carentes, né, filhos de operários, junto com a esposa dele, a Amélie. Tá? Então, essa união, né, essa base, o Kardec uniu aos conhecimentos do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo ele faz uma proposta de educação do homem integral. Como Kardec estudou em colégios, como o de Pestalozzi,
em que ele tinha uma formação mais humana, mais preocupada com os elementos da natureza, mais preocupadas com a melhora do ser humano, ele procurou levar isso para as visões que ele tinha de educação, junto com a esposa dele, que também era professora, trabalhava com a parte do desenho. Tá, Cristiane, mas isso tudo vai desaguar no quê? Né? Isso tudo vai desaguar no quê? Vai desaguar em que o espiritismo é um edifício, em que a finalidade dele não é salvar almas. A finalidade do espiritismo é educar o homem. Educar para quê? Só para o pós-morte? Também. Mas a educação que o espiritismo visa é a educação do homem agora, já, não só para pós-morte, mas para convivência em sociedade, para que possamos ter um planeta melhor, para que possamos viver melhor. E ele quer fazer o quê, Cristiane? Ele quer construir um homem integral. O espiritismo almeja que sejamos vistos como seres integrais. Não só a Cristiane, carne, matéria, mas a Cristiane espírito também. A Cristiane que tem sonhos, que tem desejos, que tem medo, que tem sonhos, que tem coragem. Essa Cristiane é que eles querem, tá? Que sejam vistos, não apenas blocos, pedaços das pessoas. E o espiritismo, ao trabalhar com essa parte educacional, a gente tem que fazer uma pequena diferença com relação a ser educador e ser professor. E a educação e o ensino para o espiritismo, certo? Há pessoas que escrevem de outra forma e você fica tranquilo, a gente está dando a visão espírita. Quando eu sou professor, eu falo do meu conteúdo, das minhas aulas, etc. Posso ter cuidado, zelo com as minhas aulas, tudo bem. Mas quando você trabalha com a questão da educação, do educador, eu não estou me referindo à educação da escola necessariamente. Eu estou me referindo à educação desse homem integral que eu almejo. Essa educação completa, que não é apenas ensinar que 2 mais 2 é 4. Que não é apenas enfiar um monte de dados na cabeça das crianças para que elas saibam muitas coisas que elas vão esquecer. Porque se alguém que não trabalha na área me disser que ainda lembra do que é a fórmula de Bhaskara, por favor me diga, porque eu não me recordo mais. Eu devo ter usado lá na química e nunca mais. As fórmulas de física, não me recordo, a não ser quem trabalha na área. E eu estou dizendo que elas não são importantes? Não, não é isso. Tá? Você precisa delas para ter noção de algumas coisas, né? O básico você tem que saber. Mas o espiritismo ele não fica só nesses conceitos. A educação espírita não é apenas para formar pessoas que vão ter um título e vão chegar a um emprego ou alguma outra coisa. Nós valorizamos esse tipo de educação, claro. É importante saber ler, é importante saber escrever, é importante ter noção do mundo, de ciência, de física, de sociologia. É importante você ter todos esses conhecimentos. Acontece que o espiritismo, ao visar esse homem integral, né, essa mulher integral, ele visa a melhoria da própria humanidade. Ele visa que o ser humano consiga conviver bem em sociedade, mesmo com vários problemas, várias dificuldades que nós temos, que é normal acontecer em grupos de pessoas diferentes, mas, no geral, nós temos que, pelo menos, tentar conviver. Tá? Cristiane, essa base de educação faz como? A primeira coisa é respeitar as individualidades. O espiritismo procura respeitar as individualidades. A vida da Cristiane é uma, a vida da Priscila é outra, a vida da Sandra é outra, são vidas diferentes. E o educador espírita precisa compreender que as crianças e os adolescentes, me permita fazer essa referência por questão educacional, mas se aplica a adultos, se aplica a idosos, eles têm vidas diferentes, famílias diferentes, formas diferentes. E eu preciso respeitar essas origens, essas formas. O que às vezes você vê que não acontece no colégio. Né? Às vezes a pessoa é talentosíssima como desenhista, mas ela não consegue se sair bem em matemática. Mas ela não é
privilegiada, porque às vezes a matemática naquele instituto é mais importante do que a arte. Mas nós, como espíritas, e se pretendemos ser educadores, precisamos ver que ali existe todo um talento que pode não ser desenvolvido na matemática. Ele vai aprender, ela vai aprender, mas não necessariamente vai desenvolver para isso. E o educador, que se propõe ser educador, a primeira coisa que ele faz todos os dias é se autoeducar. Santo Agostinho deixou uma mensagem onde Kardec pergunta: o que eu faço, né, para melhorar? O que eu faço para ter progresso nesse mundo? Ele diz: toda noite faça uma revisão do que você fez durante o dia. Pode ser curtinha à noite, pode ser antes de você deitar, na hora do almoço. Tanto faz. À noite, porque geralmente a gente vai parar para dormir. É onde a gente reflete. Por quê? Para que eu eduque alguém, eu preciso me educar. E nós acabamos de ver nessa mensagem: eu sou espírita. Vou no centro, tomo passe, faço palestra. Mas eu faço justamente o que a mensagem estava comentando. Eu julgo pelas imagens. Eu acho que é dessa forma. Eu falo o mal, propago o mal. Cristina, então, assim, uns 80% da humanidade vai ser banida. Mas não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando dessa tentativa de melhorar, de não nos escondermos em capas. Né? O educador espírita, ele não pode se esconder em capas. O que é se esconder em capas? Não, depois eu melhoro. Não, é você parar e reconhecer. Bom, eu preciso tratar de alguns desses defeitos. Eu não vencerei todos porque são milênios de defeitos, mas eu vou tentar pelo menos esse aqui, ou desenvolver alguma habilidade nesse sentido. Tá? Porque o educador espírita, para educar o outro, ele vai se trabalhando com isso. E para educar o outro, ele vai compreender que as pessoas são distintas, que as pessoas são diferentes. E que as pessoas não vão pensar igual a mim. E que elas não têm essa obrigação. Principalmente quando você lida com crianças e adolescentes. Não é você aplaudir o erro, mas é você ter como corrigir a criança sem expor ao ridículo. Como orientar o jovem, que está no momento mais difícil, sem coação, sem impor medo. O espiritismo é religião de alegria e não de medo. O espiritismo é uma religião de libertação, porque a educação ela liberta. Não é uma religião de prender, de sufocar. Não existe isso. Tanto que não existem hierarquias dentro do centro espírita. Nós temos organizações porque temos que servir a César, né? Então temos organizações como associações, os centros espíritas têm CNPJ, se elege um presidente, mas são apenas pessoas para orientar a parte administrativa, certo? Orientar a parte administrativa. E o educador espírita, quando ele olha, e a educação espírita, quando ele olha para essas diversidades, ele procura compreender e verificar em qual posição, em qual ponto o espiritismo pode ajudar. Cristiane, mas meu filho vai para a escola, meu sobrinho vai para a escola, ele passa 4, 5, 6 horas. A escola ajuda, mas a escola não é a família. A escola não é o evangelizador infantil. Tá? Muita gente acha que leva a criança para evangelização infantil e que não tem mais responsabilidade nenhuma, porque lá ela apresentou, vai conhecer as historinhas espíritas, o que é o espiritismo. Sim, os evangelizadores fazem isso. Mas não é só isso. A educação da criança e do jovem tem um pé nas escolas e tem um pé, um grande pé, o pé maior, que é dentro da família. Tá? E na família espírita, presume-se que esses pais vão respeitar essas diferenças. Eu não posso ser espírita se quando meu filho vai falar comigo, eu digo para ele calar a boca. Cristiane, mas isso já aconteceu, você é humano, você errou, você vai tentar melhorar. Tá? Eu não posso ser um educador espírita enquanto pai, mãe ou responsável que esteja nessa função, se eu não compreendo que as crianças são danadas, desculpe o termo, se elas são ágeis, se elas mexem nas coisas, mas que tem aquela criança introspectiva, tem aquela criança que é mais calada. Eu preciso compreender as diferenças e estar ao lado e não contra a criança.
Eu preciso, na condição de educador espírita, respeitar as escolhas dos meus filhos para algumas coisas. Tá? Por exemplo, como é que eu sou um espírita, eu sou um educador espírita, e meu filho diz, não, mas eu quero ser pedreiro. Ah, não, pedreiro não. Pedreiro, você vai ser pedreiro não, você vai ser arquiteto. Mas eu quero ser pedreiro. Não, você vai ser arquiteto porque eu não paguei a escola a vida toda para você, por isso, papapá. Você pode conversar sobre o que você acha que é arquitetura, questão de dinheiro, tudo isso você pode conversar. Mas se você for para um embate desse, onde é que fica todos os pilares do espiritismo? Cristiane, ele quer ser, ou ela quer ser sapateiro, sapateira. Tá lá na faculdade, quer ser isso. Mas você é espírita e vive pregando a liberdade. E quando chega pro seu filho, você não consegue dar liberdade nenhuma. Liberdade que eu falo dentro dos limites da nossa responsabilidade, tanto que estou me restringindo à questão das profissões. Né? Então, a educação espírita é se autoeducar e educar os filhos, aqueles que Deus nos deu na condição de filhos, aqueles que orientamos, enquanto professores que exercemos essa função em sala de aula, não como pai e mãe, mas como orientadores, com os adolescentes. Então, nós temos que repassar o que a doutrina fala de nos mais belo, que é a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de escolhas. Respeitar a liberdade do outro e conversar com o outro. Somos pais, mas queremos impor. Cristiano, então não posso impor nada? Não é impor, vamos separar as coisas aqui. Tá? Eu quero porque quero que meu filho seja espírita, mas ele não quer ser. Não posso forçar. Mas quando ele é criança, eu levo ele para a evangelização, até adolescente também. Por quê? Porque eu levo ele para a escola. Porque se ele ficar esperneando na cama, dizendo que não quer ir para a escola, eu vou levá-lo de uma forma ou de outra, porque eu sei que é importante. Aí o livre-arbítrio dele, pô, ele tem 10, 9 anos, no momento o livre-arbítrio dele não está sendo possível para ele resolver isso. Tá? Mas eu não posso, com 22, 23, 24, ficar dizendo faça isso, faça aquilo outro. Posso aconselhar. E aconselhar com base no Espiritismo. Porque o Espiritismo ele vai nos transformando e transforma os outros. É isso que está como uma das bases da educação. Da educação nesse sentido de você libertar a pessoa. A educação que nos faz, nas nossas atividades sociais, ajudarmos, não só com a parte material, mas na parte espiritual. Ah, o nosso centro distribui 300 cestas básicas. Ótimo. Mas como é que está a outra parte? Ah, nós distribuímos, mas está cheio de criança que não estuda nem nada. Tá, e você conversou com algumas lideranças, o que pode ser feito? O centro tem espaço suficiente que pode abrir um reforcinho para as crianças. Ah, não, a gente esquece esse outro lado. Ah, nós damos passe todas as semanas. Ótimo. Mas as pessoas estão entendendo o que é o passe? Elas estão compreendendo o que é o espiritismo para a vida delas? Elas estão entendendo isso? Porque isso é a educação espírita. Educar para não só conviver consigo, mas conviver com os outros. Educar para diante de um mundo materialista, saber que o que é mais importante, o que realmente é a vida do espírito. Será que nós estamos passando isso para as pessoas que frequentam os nossos centros? Para as pessoas que estão ao redor de nós? Ah, mas o espiritismo, Cristiane, ele não procura adeptos, ele não fica atrás de proselitismo. Realmente ele não faz isso. Nós não andamos preocupados em angariar números de pessoas, de adeptos, de frequentadores. Mas até que ponto também a nossa omissão enquanto educadores pode ser também assim? Às vezes uma pessoa está precisando de ajuda. Eu não vou, fulano falou comigo, mas eu não sei, eu não conheço. Mas nós estamos toda hora interagindo com outras pessoas. E o espiritismo tem que ser lá, a nossa linha de frente. Eu não preciso sair com a bandeirinha do espiritismo na mão. Mas a minha conduta, o meu jeito, aquilo que eu acredito, ele tem que estar fundamentado no espiritismo. Para que eu possa lidar com algumas coisas. Como é que eu vou educar alguém e começar a explicar para as crianças que existe vida após a morte? Para os adolescentes,
para explicar que existe a mediunidade, qual a importância da oração, que não só são 30, 40 palavras. Falar que a gente pode louvar a Deus, a gente pode agradecer, a gente pode pedir. Estamos repassando esse conteúdo como educadores? Será que eu rezo com o meu filho à noite ou é só um tchau, tchau, assim? Eu estou ensinando ele a orar, explicando o porquê da oração? Estou usando no meu dia a dia aquilo que eu aprendo no Espiritismo? Ou eu vou só para a doutrinária, tomo o passe, aplico a mediunidade e pronto? Porque a finalidade maior não é formar um bom médium. Formar um bom médium é um estudo, a tua prática, etc. Mas é formar a pessoa que você vai se tornar. E saber que qualquer coisa que aconteça nesse mundo, nós vamos continuar existindo. Que o suicídio não é solução. Não só no Setembro Amarelo, mas em todos os meses. Isso faz parte da educação espírita, de transformação das pessoas. Ah, eu sou espírita, mas eu fico na internet publicando artigos de ódio todas as horas. Há um problema. Não, mas é a minha opinião. Mas a questão não é a sua opinião. A questão é que o que é que o Espiritismo está te trazendo para você odiar os outros. Porque a gente se expressar porque algo não está bom é uma coisa. Mas um espírita que vai falar do mal, compelir o mal, incentivar o mal, é uma coisa muito estranha. Um espírita que acha que bandido bom é bandido morto, ele está com um problema. Porque ele não compreendeu os postulados do Espiritismo. Cristiano, mas eu não posso me indignar com violência, com essas coisas. Podemos, inclusive, com a nossa violência diária. Nós podemos nos indignar, sim, e com a dos outros e da sociedade. Mas como eu estou utilizando essa educação? E Kardec nos alerta que nós caminhamos com a ciência. Então, o Espiritismo, além de ser ciência, ele acompanha a ciência. O Espiritismo ele não deixa de seguir os preceitos da ciência. Nós não somos, num aspecto ruim da palavra, nós não somos místicos. No aspecto ruim da palavra. Eu tomo minha água frutificada, tomo, mas fui me vacinar. Vou me vacinar. Sempre me vacino. Eu tomo, leio minhas palavras, acredito no passe, mas vou ao médico. Porque se eu quebrar o meu bracinho, que eu espero que isso não aconteça, o passe me ajuda, me acalma, me serena, ajuda a recomposição do perispírito, mas eu vou ao médico, porque caminhamos junto com a ciência. O Espiritismo, além de ser a ciência, como eu disse antes, nós caminhamos juntos com a ciência. E fazemos isso com satisfação. E a educação vai nos ensinando a não ser tão julgadores. Tem uma crônica do Humberto Campos, do Irmão X, através do médium Chico Xavier, em que ele tem uma mulher que chega na época dos apóstolos e ele coloca que Pedro é muito severo com ela, muito severo, né? Ele diz que Pedro olha assim de um jeito fuzilador. E o Irmão X, que é Humberto de Campos, diz assim, nós não podemos ter o olhar de Pedro. Eu nunca esqueci isso, porque às vezes eu me vejo com o olhar de Pedro e esqueço, poxa, eu sou uma educadora. E um educador não pode ter o olhar de Pedro. O que é o olhar de Pedro, segundo Humberto de Campos? É o olhar que Pedro tinha quando via as pessoas em equívoco. Quando via as pessoas em erro. Então ele dizia, eu tenho um olhar de Pedro. E nós não podemos, porque somos educadores. Educação no Espiritismo não é você saber a data de nascimento de Kardec, etc, etc. Isso é importante? É, para você conhecer a doutrina espírita. Mas a finalidade não é essa. Do que adianta você conhecer todas as obras básicas se você não consegue desculpar alguém? Se você não consegue ver alguém sem fazer um julgamento? Se você não consegue se melhorar em algumas coisas, poxa, hoje eu nem estressei, olha, nem briguei com ninguém hoje, foi até bacana. Pode ser que amanhã eu caia, mas hoje foi bem, hoje eu consegui ficar em silêncio, hoje eu consegui fazer uma prece por outras pessoas. É essa
a finalidade educacional do Espiritismo? Ah, mas eu vou em todos os congressos, assisto todas as palestras. Ótimo, você está se instruindo no Espiritismo. Mas a educação vem da prática. O Espiritismo é teoria e o Espiritismo é prática. Enquanto pais e educadores, as crianças percebem, os adolescentes percebem se estamos coerentes ou não com aquilo que nós propagamos. Não somos anjos, podemos cair, podemos errar. Pode acontecer. Mas sempre mostrando que estamos tentando fazer o melhor, tentando fazer da melhor forma possível. Eu sou uma educadora, então quero que você se liberte, tá, de símbolos, de sinais. O Espiritismo não tem nada disso. O Espiritismo não usa nada que envolva imagens, nada. Quando tem numa casa é só para decoração. Não tem ritual. Não tem hierarquia, como eu disse antes, no sentido das questões do Espiritismo em si mesmo. E isso é libertar a pessoa. Ah, eu só vou no centro se eu estiver de branco. Gente, por favor, né? Por favor, tá com mais de 100 anos que a gente diz que não precisa disso. Ah, mas é porque o espírito tal... Veja se o espírito, como diz João, né? Cuidado, amados, né? Verificar se os espíritos são de Deus ou não. Então, a educação espírita é para fortalecer as bases desses novos homens, dessas novas mulheres. É para a gente fazer como Paulo, deixar o homem e a mulher velha que habitam em nós para lá. E ressurgir nesse homem, nessa mulher nova. Ver nas crianças e no adolescente esses homens e essas mulheres novas. A educação espírita, ela não é bancária, não é aqueles montes de conhecimento que a gente coloca. É como eu estou aplicando, em que é que eu estou me transformando. A educação espírita usa as 5 obras básicas. Me permita destacar o Livro dos Espíritos, porque eles nos dão resposta para coisas muito interessantes. Eles abrem a nossa mente para quem eu sou, o que faço nesse mundo, o porquê do sofrimento, o porquê da dor, porque uns são dessa forma e outros não. Para compreender a vida após a morte, para entender melhor as situações. Porque dessa forma, com essa construção, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Não pessoas que são, que acreditam, né, e têm um pensamento positivo sem qualquer base. Não é isso. Mas até essa esperança que os espíritas carregam dentro de si é calcadas na fé. Tem uma mensagem do Espírito José que diz o seguinte: acreditamos em Deus, mas sabemos por que acreditamos. Né? Acreditar em Deus, mas saiba por que você acredita em Deus. Nós acreditamos em Deus, nas estruturas do Espiritismo, mas sabemos, procuramos compreender, procuramos enriquecer a nossa vida e praticar, que é muito importante. A prática é muito importante dentro do Espiritismo. Todos os livros do mundo, né, não são nada diante da ausência de uma prática, de um gesto de amor. Né, um gesto de amor. E o Espiritismo nos ensina isso, até a dosar o nosso suposto amor. Ah, eu amo meu filho, mas ele só faz o que eu quero. Então, isso não é um amor, né? É uma opressão, uma coisa que você está fazendo. Ou o inverso, eu amo minha mãe, mas ela não pode ter vida. Ela não pode ter um novo casamento, ela não pode namorar, não, ela não pode nada disso. Meus pais eu amo, mas eles só fazem aquilo que eu quero. Isso não é amor. E o Espiritismo, ao pouco, nos libertando dessas situações que são situações educacionais, para que possamos ser esse homem integral que a Joana de Ângeles fala tanto nos livros dela e com relação ao Divaldo Franco. Tá? Essa é a educação espírita. Essa é a educação que mostra, e ela é muito bem preparada nas evangelizações, porque evangelizar não é só dizer papai do céu, espírito, perispírito. Não, é tocar nos assuntos atuais. Não é o espiritismo aqui e a vida aqui. Elas são entrelaçadas. Eu vou conversar com os adolescentes? Vou. E tenho que conversar sobre drogas? Tenho. Mas eu não posso só dizer, isso aqui é isso aqui faz mal, isso aqui faz isso, o espiritismo diz que não pode. Eu tenho que conversar com ele, ouvir a realidade das pessoas. E aplicar os postulados básicos
do espiritismo em todas as situações que eu puder. Né? Então, a questão de você ser um educador, ou tentar ser educador espírita, reitero, não só como professores, mas como orientadores, como pessoas, como seres humanos, pais, filhos, é que a gente pensa nessa educação para o futuro. Estamos educando a criança para a eternidade. Estamos educando o jovem para a eternidade. Cristiane, mas eu não estou vendo fruto atual. Quem sabe na outra, quem sabe lá mais à frente, mas vai ter resultado. Não podemos criticar a sociedade como um todo se não estamos fazendo a nossa parte. Tá? Então vamos pensar nessa questão da educação, da visão dos educadores espíritas, tá? No respeito que nós temos para a nossa religião, com a religião dos outros, para sempre transformar os seres humanos em seres humanos melhores. Né? E diante disso, que a gente pense com bem calma sobre isso, aproveitar, né, a nossa noite de terça-feira aqui, que estamos conectados, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, envolvendo os nossos lares, envolvendo as pessoas que estão doentes, tá? Se você conhece alguém que está com problema, com dificuldade, coloque a pessoa na sua mente, faça prece direcionado, porque nós fazemos prece e sabemos o porquê, que vamos emitir uma onda, tá? Até aquela pessoa, ou por você mesmo, se faz necessário nesse momento, tá? Não tem ritual, pode ser com o olho aberto, olho fechado, eu gosto de fazer com o olho fechado, pode ser de qualquer forma, tá? Mestre Jesus, obrigada pelo dia de hoje e pela noite que vai se iniciar. Envolve os lares, Senhor, felizes e infelizes. Abençoa as crianças, os adolescentes. Envolve, Senhor, na tua misericórdia, todos os educadores. Envolve, Senhor, aqueles que nesse momento pedem o teu auxílio. Abençoa os hospitais. Abençoa os abrigos, os presídios. Jesus amado, que a tua misericórdia recaia sobre os locais de maior desespero. Envolve, que mestre querido, os nossos amigos e inimigos. E te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos de paz na nossa consciência. Que assim seja. E meus queridos, não esqueçam, Jesus diz, e brilhe a vossa luz. Quando ele diz e brilhe a vossa luz, é porque ele sabe que nós temos o potencial de sermos grandes pessoas. E só a educação nos faz grandes pessoas, mas no sentido que eu falei, não só de você aprender muita coisa, mas de você se tornar uma pessoa mais digna de ser um ser humano e poder contribuir com outras pessoas também, tá certo? Boa noite a todos, muita paz, tudo de bom. Tchau, tchau.